Vamos continuar falando desse relacionamento, amém? Como é bom estar na presença do Senhor. E como o pastor mesmo falou, talvez alguns de nós possamos ou tivemos outras expectativas, não é? Mas nesse tempo, na leitura que nós fazemos, que nós mais precisamos, por incrível que pareça, é ter intimidade com Deus, e só há um caminho para isso. É através da sua palavra. Não tem outro caminho de descobrir o que o Senhor quer para nossas vidas, o que Ele projetou. Não tem outro caminho que arda no nosso coração o desejo de estar na presença do Senhor. Não tem outro caminho, a não ser pela sua palavra. Eu quero ler com vocês 1 Coríntios 3. A Bíblia fala que existem estágios de crescimento. A Bíblia fala de quando nós somos criança, de quando nós somos jovens, de quando nós nos tornamos adultos. Então a Bíblia fala de fases. Existem estágios de crescimento nas nossas vidas, tanto física como espiritual. Alguém aqui já nasceu adulto? Não. Então, para você chegar a ser adulto, você passou por essa fase de criança. Eu quero ler com vocês. O apóstolo Paulo, ele escreveu assim. 1 Coríntios, capítulo 3, versos 1 e 2. Irmãos, não pude falar a vocês como espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei a vocês leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições. O apóstolo Paulo, ele faz uma menção a um crescimento espiritual nesses versículos. Ele fala que existem estágios de crescimento e aquelas pessoas, aquele povo, aquela igreja, não recebeu algumas coisas porque ainda estavam num nível que precisavam crescer. Ainda eram crianças e se alimentavam de leite. Ele faz uma menção espiritual de crescimento, mas também ele fala que, ele expressa que devemos desejar esse crescimento, essa busca espiritual. Porque se ele fala que alguém é como criança e que não teve como receber algumas coisas, porque precisa crescer, ele também quer dizer que nós necessitamos de um crescimento para receber outro tipo de alimento. Sem esse crescimento, nós não alcançaremos a maturidade. A maturidade de entender o que Deus tem para nossas vidas, o que Deus quer falar conosco. Paulo disse, eu tenho outras coisas para revelar. Mas vocês precisam chegar em outro nível. Eu tinha outras coisas para falar. Eu tinha outras coisas para entregar a vocês. Mas vocês precisam desenvolver esse crescimento. Vocês precisam aprender que existem estágios de crescimento. O apóstolo estava chamando a atenção. É necessário que cresça. Sem esse crescimento, nós não alcançaremos a maturidade. E a maturidade é um crescimento. E quem nos dá acesso ao fluir de Deus, ao conhecimento de Deus, e gera em nós intimidade e desejo de estar perto de Deus, na presença de Deus. Quem vive
no mesmo estágio, quem não busca um desenvolvimento, vai viver sempre no mesmo nível. E o que Deus quer para nossas vidas é que possamos crescer, nos tornar as formas de crescimento. Deus quer nos dar para que possamos a cada nível conhecer, mergulhar, estar na presença dEle. Mas Ele nos chama a sair desse estágio. Porque às vezes queremos estar nesse mesmo nível, de tomar um leitinho, de viver e estar sendo tratado como crianças. Mas Ele diz, olha, é necessário que cresçamos. Eu tenho muito para entregar, mas é necessário que você também cresça, para que a cada medida, a cada passo, a cada crescimento, vocês possam se alimentar mais e mais. Eu preciso encontrar um coração disposto a deixar de tomar leitinho. Porque o que eu tenho para entregar, vocês agora não podem receber. Mas isso não quer dizer que vocês não possam crescer, porque assim como o estado físico que nós crescemos, nos desenvolvemos, assim é o reino do Espírito. Não podemos ser criança o tempo todo. Não podemos tomar leite só o tempo todo. À medida que nós vamos crescendo, na medida que nós vamos desenvolvendo, nós vamos tendo que comer outros alimentos. Porque há uma necessidade física. Você até hoje cresceu só tomando leite? Não. Na verdade, o apóstolo estava falando para pessoas adultas. Mas ele estava trazendo uma figuração. Vocês ainda não podem receber porque se comportam como criança. Dá retorno aqui para mim que eu vou falar mais alto do que o microfone. É um caso sério. Eu sei que eu dou trabalho a vocês. Mas se eu não escuto, eu grito. Eu já grito normalmente, né? A maturidade e o crescimento é quem nos dá acesso ao fluir de Deus. Não se pode ter acesso a Deus se nós não avançamos na maturidade. Se nós não avançamos nesses níveis. Não tem como saber o secreto, o escondidos. A revelação de Deus, se nós não caminharmos nesse crescimento e a cada momento buscando um alimento mais sólido. Buscando uma vida de relacionamento com Deus. E só com esse relacionamento é que nós vamos desfrutar do fluir de Deus. Oséias diz que o Senhor não fará coisa alguma antes que revele aos seus servos, os profetas. Como o pastor acabou de ministrar aqui e falar, quem ora não é pego de surpresa. Quem ora, caminha, anda, com a certeza de que tudo que vai acontecer, o Senhor já está diante de tudo. Quem ora e tem intimidade com Deus, tem relacionamento com Deus, não teme, porque ele sabe que o Senhor está com ele, porque a palavra assim o revela. Eis que eu estou contigo todos os dias. E muitas vezes nós queremos estar nessa superfície rasa. É caminhar em oração. Viver uma vida de oração. Como o pastor falou, a palavra a oração não tem que ser um peso. A palavra, quem conhece o Senhor, quem conhece a palavra, a oração é um fluir normalmente daquele que já entendeu isso. Olha o que Billy Graham disse, Billy Graham. Dobre os joelhos e ore. Até que você e Deus sejam amigos íntimos. Deus é seu amigo íntimo. Ao ponto de você ouvir aquilo que Ele tem para falar e revelar. O Senhor quer se revelar a cada momento a nós. Talvez nós entramos aqui, como o pastor disse, com a expectativa
de ver um mover do Espírito, de ver outras coisas, de adorar o Senhor na intensidade. Amém, isso é bom, eu gosto, sou pentecostal, amamos fazer isso. Mas de tudo isso, como eu vi ontem, nós ontem fomos para um seminário lá em Matriz da Luz, e uma das coisas que a pastora Marta falou e que ardeu no meu coração foi: eu não preciso decidir mudar, ter oração como estilo de vida amanhã, eu tenho que começar agora, hoje, nesse momento. Porque quantos seminários nós participamos? Quantas palavras nós escutamos? E nós ouvimos aqui, glorificamos a Deus, dançamos na presença do Senhor, sentimos a presença do Senhor, mas quando saímos pela porta, a nossa intimidade parece que fica aqui dentro. E a igreja do Senhor tem que ser levada a um relacionamento íntimo e profundo com Deus. A Bíblia, ela fala de tempo de crescimento. Como o apóstolo disse, olha, vocês ainda são crianças. Ele está falando de tempo, vocês precisam crescer. Para crescer leva tempo. Não é verdade? Mas muitos de nós caem no engano de achar que só o tempo vai trazer essa maturidade. E isso é um engano. Eu, para ter relacionamento com Deus, irmão, eu só tenho meses de evangelho. Eu tenho 2 anos, 1 ano de evangelho. Isso tem que correr de forma que relacionamento com Deus, intimidade com Deus, só se dá depois de um certo tempo dentro da igreja. Isso é um engano. Isso é uma busca. E um entendimento pela palavra do Senhor. Porque quem anda sobre essa palavra tem fome e sede da presença de Deus. Nós não precisamos mais ser tão ministrados. Entenda o que eu estou falando. O que nós precisamos é colocar em prática aquilo que já foi ministrado. Porque a palavra já está em vós. Vós já conhecem a palavra. O que nós precisamos é pôr em prática tudo isso. Porque o maior esforço hoje dentro da igreja não é ministrar a palavra, é fazer com que aqueles que ouvem a palavra vivam esta palavra. Porque essa palavra é que gera dentro de nós intimidade com Deus, poder, revelação. É essa palavra dentro de nós que gera aquilo que Deus sonhou para nossas vidas. Porque quantas pessoas ainda não sabem da sua identidade? Porque não tem intimidade com Deus. O que é que eu estou fazendo dentro da igreja? Passei muito tempo assim, irmão. Quem sou eu? Quem tem intimidade com Deus, sabe, conhece qual é a sua identidade nesse reino. Não tem dúvida e caminha sobre este propósito. Porque aquele que ora recebe norte e direcionamento. Não é confundido. Tem pessoas que acham que o tempo é que estabelece crescimento. Isto é um engano. Como pessoas, o tempo nos faz crescer, progredir, avançar no físico. O tempo é necessário, mas o tempo por si só não resolve tudo. Não resolve. Abra sua Bíblia em Hebreus 5:12. E eu vou ler rapidinho aqui. Embora a esta altura já devessem ser mestre, precisam de alguém que ensine a vocês novamente os princípios elementares da palavra.
estão precisando de leite e não de alimento sólido. Eu me confundi aqui, peraí. Hebreus 5:12. Embora a esta altura já devessem ser mestre, precisam de alguém que ensine a vocês novamente os princípios elementares da palavra. Sabe o que ele está dizendo? Que tem pessoas que têm tanto tempo, mas ainda caminham tomando leite. Precisam ser ensinados outra vez. Aonde deveriam ser mestre. Aonde deveriam ter intimidade com Deus. Aonde deveriam caminhar. Aonde deveriam desenvolver. Ele diz, olha, vocês, o tempo passou, mas ainda é necessário ensinar vocês outra vez. Aonde deveria ser mestre, ainda são crianças. Então o tempo é necessário, mas não resolve tudo. O que resolve é a disposição do meu e do teu coração. Não importa o tempo. Porque Deus quer nos fazer crescer. Nos tirar do leite e nos dar alimento sólido. E o que precisamos fazer para crescer? Para desenvolver no reino do Espírito, na intimidade com Deus. Leia aí em 1 Pedro 2. Desejai ardentemente o genuíno leite espiritual. Nós precisamos desejar. Precisa partir de mim e de você o desejo. Nas três fases de crescimento, ser criança, jovem e adulto, precisamos sempre de alimento para crescermos. É preciso que eu e você deseje ardentemente. Agora eu lhe pergunto, não responda. Até que nível, até que ponto eu desejo ardentemente ter um relacionamento com Deus? A gente está muito ocupado. A gente tem tempo para tudo. A gente dá desculpa para tudo. Outro dia o pastor estava pregando aqui. Pare de dar desculpa para Deus. Pare de dar desculpa para Deus. Jesus, ele nos resgatou. E ele quer todos os dias caminhar e conversar conosco. Mas quanto desse tempo, que muitas vezes eu falo que é pouco, e muitas vezes eu falo que é muito, em relação a estar, a viver, a ser um cristão. Relacionamento com Deus não tem nada a ver com o tempo. De ser muito novo. Ou muito tempo dentro da igreja. Relacionamento com Deus tem a ver com a atitude do meu coração na direção do Deus que me salvou, libertou e me deu uma vida eterna. O quanto nós gastamos do nosso tempo para com o Senhor. Hebreus 5:12 fala que o tempo passou para essas pessoas. Já eram para serem mestre. Já eram para ter um crescimento no relacionamento com Deus, alcançando maturidade. Só o tempo não resolve tudo, embora ele também seja necessário para o crescimento. Nós temos que desejar. Assim,
No espírito, da mesma forma, precisamos de alimento. Não pode faltar alimento nessa caminhada. Não pode faltar palavra nessa caminhada. Que alimento espiritual é esse? O pastor acabou de falar aqui para nós. E assim como o apóstolo Paulo, eu vos digo, não canseis de repetir as mesmas coisas. Nós precisamos ter hábito de leitura. Nós precisamos ter hábito de oração. Nós precisamos deixar um tempo. Se assim muitos funcionam para Deus. Nós precisamos andar em espírito de oração. Em comunhão com Deus. Quantas vezes, até dentro da nossa casa mesmo, a gente é chamado de louco porque fala com Deus de forma que os outros já nem percebem que está falando e se envolve, você vai falando e o outro está dizendo, está doido, é? Mas é que o outro não sabe que você está falando com Deus. E que se você se pega numa intimidade tão grande de relacionamento, que você já não percebe quem está ao seu redor, porque você quer escutar a voz de Deus. Porque quem ama ao Senhor tem desejo de estar todo o tempo conversando com Ele. Ou eu só converso com Deus uma vez por semana. Quando eu vou na intercessão. Quando eu vou num trabalho de oração. Eu preciso criar em mim esse hábito. Quem vai criar isso em mim? Eu costumo dizer que Deus já fez a parte dele. A sua você tem feito? Nós somos muito imediatistas. Até isso alcançou a nossa intimidade com Deus. Nós temos pressa de orar, de sair da presença. A gente sente isso quando a gente começa a orar e a envolver a igreja. Quando passa 20 minutos, 15 minutos, as pessoas já estão perdendo a unção. A adoração já não está funcionando. O levita tem que se esgoelar, porque se não tiver motivação para fazer com que o outro funcione, não tem como fluir. Eu preciso fluir porque eu tenho tanta intimidade com o Senhor que nada que está ao meu redor. Não é só isso que vem sobre mim e me faz. Eu tenho que ser o motivador do outro. Eu tenho que entrar aqui, na minha casa, no meu trabalho, na faculdade, aonde eu estiver, na minha vida, nos meus problemas, na minha alegria, nos meus fracassos, nas minhas fraquezas. Eu tenho que viver uma vida de oração, porque Deus é a bússola necessária para cada momento das nossas vidas. Porque muitas vezes nós nos perdemos. Porque muitas vezes nós nos confundimos. Porque não comemos desse pão. Da mesma forma que como pessoas precisamos de alimento para crescer. A palavra do Senhor diz em Mateus 4,4 que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nós precisamos entender que a palavra de Deus é a biografia que nós precisamos ler, porque aquilo que está ali é remédio para mim, para a sua vida, tem direção de Deus, tem resposta de Deus, e como foi falado aqui, não tem nada novo, já tudo foi revelado. Tem pessoas que entram, eu vou falar, o pastor não está aqui, né? Pastora Selma está ali. Está gravando, né? Mas eu vou falar. Eu fui criada no fogo. E gosto desse negócio.
Quem te ensinou? A palavra e aqueles que Deus levantaram como meus mestres. Amém? A palavra e aqueles que Deus levantou como meus mestres. E tem gente que, por não conhecer a palavra, se confunde com qualquer fogo estranho. Se confunde porque não tem intimidade com Deus. Porque qualquer carabachô. Sabia que muita gente entrou por aqui hoje com a motivação errada? Porque nós queremos tudo pronto. E é muito fácil receber pronto, porque somos imediatistas. Mas o que Deus chama é para um relacionamento íntimo e de verdade, que gaste tempo, que dê a Ele aquilo que é devido. Quando Jesus me resgatou, a minha vida é dele. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E nós dizemos muito isso, mas até quanto Cristo vive em você? Ele quer viver na totalidade, mas até quanto você tem deixado? Tem gente confusa, irmão. Tem gente louco por conta de profecias e profetadas. Porque vive atrás de fogo. Mas não quer ler a palavra, viver a palavra. A palavra do Senhor diz: não julgue o profeta, mas julgue a profecia. E retenha o que é bom. Quem tem intimidade com Deus conhece isso. Quem lê a palavra de Deus não tem outra fórmula para conhecer Deus a não ser através da sua palavra. Quem não lê Bíblia nunca vai alcançar o profundo e o escondido. E quem lê essa palavra e a conhece, de Gênesis a Apocalipse, e não põe em prática, nunca vai mergulhar na presença de Deus. Porque Deus deseja revelar neste tempo o seu coração. E só pode ser através desse pão, que é o alimento para a minha e para a tua vida. À medida que nos dispomos à palavra, que nos comprometemos com a palavra de Deus, isso vai determinar se vamos crescer ou não. De uma coisa nós não podemos culpar ninguém. A minha intimidade com Deus não depende de ninguém. Porque a gente encontra culpado para tudo, né? Não é verdade? Mas isso, a gente não pode culpar ninguém. Porque é uma busca minha e sua. É uma busca minha e sua pessoal. A Bíblia fala daqueles que ouvem e não praticam essa palavra. Daqueles que ouvem e não conhecem. A Bíblia fala da negligência de alguns em ouvir e não praticar essa palavra. Isso faz com que essa pessoa não consiga passar para o outro nível. Se você não conhece, vai beber leite o tempo todo. Vai atrofiar, vai ficar desnutrido e não vai crescer. Porque quer passar a vida toda tomando leite. Quer passar a vida toda com aquilo que ouve, mas não quer ter experiência. Não quer ter as suas experiências com Deus.
Irmão, chega de eu viver ouvindo as experiências do outro. Eu quero viver as minhas experiências com o Senhor. Eu quero ver os milagres de Deus. Eu quero ser vaso de barro na presença de Deus e vaso de honra. Porque a Bíblia diz que em vasos de barro ele deposita seu tesouro. Sabe que tesouro é esse? Segredos escondidos, palavra, poder, aquilo que ele quer revelar para te usar. Mas gasta tempo. É compromisso. Disposição. Tempo de leitura. Agora tem uma febre que todo mundo quer estudar. Amém? Isso é bom. Isso é ótimo. Porque também nós precisamos ampliar o nosso intelecto. Isso é excelente. Mas eu quero lhe fazer uma pergunta. Da mesma forma, nós temos disposição para ler a palavra e estudar? Tem momentos que a gente acha que Deus é besta, né? Não é não? Porque se eu não entrego ao meu professor os meus trabalhos, eu sei que eu vou tirar nota baixa. Eu sei que eu posso ser reprovado, eu posso perder o meu certificado. Eu posso não passar na faculdade, perder a cadeira, repetir de novo. Mas nós não pensamos da mesma forma para com Deus. Como foi ministrado? Nós temos um Deus, às vezes, de pensamentos que nós pensamos ser tão carrasco, como às vezes pensamos que um Deus que nós servimos é tão tolo. Que ele não pesa e nem vê todas essas coisas. Não perca o seu tempo. Tenha mais tempo de intimidade com Deus. Deus quer derramar sobre nós. Deus quer fazer algo poderoso no nosso meio. Nós precisamos exercitar esse crescimento. Nós precisamos crescer. E isso é um exercício. Há um exercício de escolha, tanto no físico como no espiritual. Lá em 1 Timóteo 4, eu quero ler só o versículo 7 e 8, mas eu quero ler o versículo 8. Primeira Timóteo 4. Eu vou ler o versículo 7 também. Rejeite, porém, as fábulas profanas e tolas, e exercite-se na piedade. O exercício físico é de pouco proveito. A piedade, porém, para tudo é proveitável, porque tem promessa da vida presente e da futura. Sabe o que é que ele está falando aqui? E você sabe o que é piedade também, amor? É devoção. Piedade também é dedicação, aquilo que as coisas de Deus têm para nossas vidas. E ele diz assim, olha, ele não está banalizando que o exercício físico não seja algo que não tem importância nenhuma. Mas ele está dizendo que isso passa. Mas aquele exercício da palavra, da piedade, do cuidado, da devoção à palavra do Senhor, essa nos geram coisas eternas. É isso que ele está dizendo. O exercício físico é limitado. Mas esse exercício da palavra, essa vida de palavra, de comunhão com Deus, vai nos gerar vida eterna, benefícios eternos.
sua capacidade de intimidade com Deus, a cada momento que a palavra é enxertada em você, a cada momento que você se dedica a essa palavra, nós vamos descobrir como orar, como dar uma resposta, como viver uma vida cristã. Nesse crescimento do relacionamento, você é responsável. Vamos parar de buscar outros responsáveis por isso. Já ouviu alguém dizer assim, sabe por que eu pequei? Fulana me fez pecar. Eu discutia isso muito com a minha mãe. Não. A gente erra e peca porque a gente não estabelece os princípios de Deus dentro da nossa vida. Dentro do nosso entendimento. Exercite isso. E você nunca mais vai se confundir na terra. Exercite isso de forma incansável. Não podemos permanecer como criança. Devemos buscar crescer. Você faz parte desse reino de poder. Deus quer ter um relacionamento com cada um de nós. Deus quer ter intimidade com cada um de nós. E só tem um caminho para isso. A palavra. Que possamos crescer. Que possamos buscar alimentos para desenvolver. Quando eu quero ficar nessa superfície rasa, eu estou dizendo para Deus, deixa eu aqui como criança. Eu não quero mais do que isso. Quando você diz que não tem tempo para Deus, você está dizendo a Deus, eu quero viver aqui nessa superfície rasa. Eu quero continuar tomando leite. Quando você não tem o hábito da leitura da palavra, você está dizendo a Deus, deixa eu aqui nessa superfície rasa. Eu quero continuar tomando leite. E tem o leite integral e tem o desnatado, viu? E quando eu digo para Deus, quando eu tomo este leite, porque tudo tem um começo, mas Deus não nos chama para viver só no leite. Nós precisamos desejar, arder no nosso coração, buscar esse alimento sólido, que é a cada dia, que é a palavra de Deus dentro de nós. Se as minhas palavras estiverem em vós, e vós estiveres em mim, pedirei tudo o que quiseres, e vos será feito. Vos será feito. É um tempo de crescimento. Irmão, eu tenho tanto tempo de igreja. Pode parar. Não é isso que vai estabelecer sobre sua vida a intimidade com Deus. Se você fez desse tempo um bom proveito, glória seja dada ao Senhor por isso. Glória seja dada ao Senhor por isso. Mas que nesse tempo nós possamos começar de novo. Eu tenho uma vida, irmã, de intimidade com Deus. Deus fala comigo. Deus quer se revelar cada vez mais a seu povo. Eu escuto a voz de Deus, irmão. Eu sou guiado pelo Espírito. Eu quero lhe dizer, Deus deseja mais e mais e mais e mais.
Eu não tenho essa vida com Deus. Eu não tenho força, coragem, eu não tenho. Eu vivo assim como o pastor acabou de ministrar. Irmã, ora por mim. E você tem que olhar para a irmã e dizer, às vezes até agradecer. Obrigada pelas orações, mas você nunca orou. Você nunca fez. Nós não precisamos mais viver de aparência. O que nós precisamos é ser aquilo que a palavra diz que somos. Fique de pé. Aleluia. O quanto do nosso dia nós separamos e dedicamos ao Senhor. Irmão, eu oro. Quanto mais oração, mais poder. Nós fomos resgatados, irmãos. E às vezes parece que isso está tão distante do nosso pensamento. Parece que nós esquecemos de onde Deus nos tirou. O que Deus quer de nós? O que Deus quer de nós? O que Deus quer dos seus filhos? É que ele se relacione com o filho. Quase todos os dias eu ligo para minha mãe. Mesmo muitas vezes, no meio da correria, sem tempo muitas vezes, lavando o prato na pia, eu ligo pelo WhatsApp e eu estou lá cozinhando, mas eu preciso falar com ela. Eu quero saber como ela está e ela quer saber como eu estou. Assim é o Senhor. Isso é relacionamento. Eu preciso todos os dias me conectar com o Senhor, porque eu preciso saber o que Ele tem para mim hoje. E Ele precisa sentir de mim. Mas, irmã, Deus já sabe, Ele é onisciente, onipresente, mas Ele quer ouvir. E o inferno também precisa saber o quanto você é dedicado ao Senhor. Irmãos, sinceramente, eu anseio e desejo sobre a minha vida e sobre a vida da Igreja de Cristo, que nós possamos ser e ter uma vida de intimidade com Deus. Porque nós só vamos crescer quando nós entendermos isso. A oração é que gera todas as coisas na vida do cristão. Tem coisas que eu e você não precisaríamos fazer tanta força, mas fazemos porque não oramos ao Senhor. Tem coisas aqui que podia estar acontecendo e não ainda está, porque nós ainda não entendemos que fazemos parte de um exército e que a minha e a tua oração desbrasa o inferno e quebra as correntes e cadeias e grilhões pelo sangue de Jesus. Tem coisas na tua casa, na tua vida, na tua família,
que ainda não foram destronizados. Porque muitas vezes nós esperamos que o outro se dedique e ore, quando eu é que tenho que dobrar o meu joelho e me dedicar ao Senhor. Como Billy Graham disse, se ajoelhe e ore, até que você seja amigo íntimo de Deus. Quer não falar, não é? Quer não? Tem certeza? É por causa da hora, né? Vamos orar? A gente terminou cedo. Você está falando de Jesus? Amém? Eu já fui para o congresso, irmãos. Ai, irmã, mas eu não estava no congresso lá. Eu estou aqui na central. Mas isso é uma questão de hábito também. Porque quando nós queremos fazer qualquer coisa no outro dia, podemos dormir de madrugada, mas levantamos 5 horas da manhã satisfeito. Eu já fui para congresso, que a gente saia 1 hora da manhã. 6 horas da manhã a gente tinha que estar de pé. 7 horas a gente tinha que tomar café. 8 horas nós tínhamos que estar dentro do congresso e passávamos o dia todo. Pai, nós te louvamos. Nós te agradecemos, Senhor, por tudo que tu tem feito. Por tudo que tu estás fazendo. Nós esperamos que a tua palavra, Senhor, não é a minha palavra, não é o meu muito falar, mas que seja a tua palavra tenha encontrado uma terra fértil, Senhor. Senhor, não nos deixa ser ouvinte da tua palavra. Como eu ouvi ontem, lá pela boca da tua filha, tua serva, Senhor, que não é amanhã, é hoje, é agora. Dedicamos, Pai, tempo de excelência ao Senhor. Nos ensina a administrar o nosso tempo de forma que a maior parte do nosso tempo seja dedicada à tua presença. Nos ensina, Pai, a cada dia, para que possamos viver, para que possamos mergulhar na tua presença de forma sobrenatural, Senhor. Eu quero ver o cego ver, o aleijado andar, o morto ressuscitar. Porque a tua palavra diz que tu já nos desse poder e autoridade para isso. Mas é a tua palavra que nos gera fé, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a tua palavra. Gera em nós nesse tempo. Nós não temos mais tempo a perder, Senhor. O Senhor está às portas, Pai. E o Senhor vem buscar uma igreja que tem reserva de oração, de olho, meu Senhor, de entrega, Pai. O Senhor vem buscar um povo lavado e remido, que não se embaraça com nada. Leva-nos em paz, Senhor. E que a mesma disposição que encontramos hoje, amanhã, nós não possamos ouvir da nossa alma, já estive ontem, hoje não é necessário, amanhã não é necessário. Mas que nós possamos a cada dia dedicar nossas vidas a ouvir a tua palavra, a tomar essa palavra, meu Senhor, e praticar. Não quero mais viver no raso, na superfície, Senhor, bebendo leite, Pai, porque o Senhor tem muito e o Senhor quer nos fazer crescer na tua presença, e isso requer de nós uma busca e um desejo. Busque desesperadamente a presença do Senhor, porque os dias são maus e o Senhor está próximo. E aquele que estiver firmado no poder da palavra do Senhor não se confundirá. Porque aquele que busca o Senhor, a palavra dele é lâmpada para os seus pés e luz para os seus caminhos. Leva teu povo em paz, Senhor. Abençoa. Que essa madrugada eles dediquem em oração, falando contigo. Comece hoje, meu Senhor,
a inquietar o teu povo, porque o Senhor quer se revelar a cada dia. Nós te louvamos, engrandecemos o teu nome. Pai, em nome de Jesus, obrigada por tudo. Tu és bom, toda honra, toda glória, todo louvor e toda exaltação a um único seja dado, ao Senhor Jesus. Aleluia. Aplauda ao Senhor. Vão em paz, amados.